Olá, meu querido irmão, hoje é segunda-feira e como você já sabe, hoje, segunda-feira, é dia de devocional aqui no grupo de WhatsApp da igreja. Então, hoje nós vamos trabalhar aquilo que nós pregamos ontem, no domingo, dia 14 de junho. Nós trouxemos uma reflexão baseada lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o 42, ok? E aquela história em que Jesus chega ali na aldeia, ali em Betânia, na casa de Marta e Maria, e então ele ensina naquela casa. Porém, a Marta se agitava em muitos afazeres, mas a dona irmã Maria, ela optou em correr aos pés do Senhor Jesus Cristo e ouvir o seu ensino. Todavia, Marta, incomodada com isso, cobra ao Senhor Jesus Cristo para que Maria se levante e vá ajudá-la no serviço doméstico. Porém, Jesus Cristo então dá uma lição a Marta, dizendo que ela anda muito agitada e muito preocupada com as coisas desta vida. E então, Jesus diz que Maria optou pela melhor parte. É baseado nisso que eu dei um título: Somos um aos pés de Jesus. E aqui nós aprendemos algumas lições com isso. E nós aprendemos muitas lições e preciosas lições com este texto. A primeira delas é a importância de sermos ensináveis. Queridos, nós não sabemos de tudo e o pouco que sabemos ainda não é suficiente. Portanto, nós precisamos ter um coração quebrantado, humilde e simples na presença do Senhor, para que nós possamos adquirir ainda mais conhecimento, principalmente acerca do nosso Senhor Jesus. Queridos, aqui no versículo 39, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Maria tipifica aquele crente que não abre mão de estar na presença de Deus. Maria é aquele crente que aprende aos pés do Senhor, é aquele crente que prioriza as coisas do Senhor. Maria entendeu que as coisas deste mundo, as distrações, os afazeres, as ocupações excessivas não substituem o verdadeiro ensino bíblico. Maria, portanto, ela escolheu se assentar aos pés de Jesus, que é justamente o melhor lugar para um discípulo estar. Somos um no ensino de Jesus quando nos rendemos aos pés em humildade e coração ensinável. Que possamos, portanto, nos render ao ensino do Senhor e aproveitar melhor o nosso tempo que temos com Ele. E aqui eu já aprendo uma segunda lição: o perigo das distrações e qual deve ser a nossa prioridade. No versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ao contrário da irmã, Marta estava se ocupando bem na hora em que deveria parar tudo e concentrar em servir ao Senhor com os seus ouvidos. Irmãos, nós vivemos em um mundo agitado, numa correria desenfreada e sufocados com muitos afazeres. E o salário, a recompensa de uma vida agitada em muitos serviços é sentida no corpo e na alma, como estresse, AVC, doenças do coração, emocional abalado, corpo doente e alma cansada. Marta vivia agitada e as consequências disso, ela não vivia para si, apenas para os muitos serviços. E tem um detalhe: Jesus disse a ela que ela estava e vivia inquieta e se preocupava com muitas coisas, ou seja, já era costume desta mulher essa prática de estar a todo vapor. Marta vivia já no automático, ela não tinha uma vida para si, apenas correria do dia a dia. E aqui, queridos, quando nós vivemos uma correria e essa correria nos afasta do nosso Senhor, então nós estamos vivendo errado. Queridos, era tanta coisa para fazer, tanto serviço, que ela sequer parou para pensar em receber a Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes nós estamos ocupados demais para as coisas do Senhor e aplicados aos afazeres desta vida? Quando a igreja decide, queridos, que as coisas deste mundo é mais importante que as coisas do Senhor, então nós deixamos de aprender e então nós começamos a nos distrair com as coisas desta vida.
Dito isto, Jesus, ele não estava anulando o serviço da casa ou as muitas coisas que Maria tinha por fazer, que Marta tinha por fazer, melhor dizendo, mas naquele momento era a hora dela concentrar apenas na coisa mais importante, que era nele mesmo. Maria, portanto, ela trocou aquilo que era essencial por aquilo que ela julgava ser urgente. E quando nós fazemos essa inversão de valor, nós estamos, portanto, nos distraindo com as coisas deste mundo, colocando ou substituindo a verdadeira adoração ao Senhor pelas coisas desta vida. E aqui eu chego na minha terceira lição. Nós entendemos que o crente aprende antes de servir. Queridos, o versículo 40 diz que então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Queridos, o discípulo de Jesus aprende antes de servir, e nós não podemos inverter essa lógica. Marta estava querendo servir sem parar para aprender. Nisso nós entendemos duas coisas: que nem todo serviço glorifica a Deus, e também que nem toda boa intenção é suficiente. Queridos, o serviço sem a comunhão com o Senhor produz apenas ansiedade. Marta estava querendo fazer muitas coisas, mas não entendia que Cristo está acima de qualquer ocupação. Quando nós queremos fazer muito sem aprender o que é necessário, nossa vida vira correria e Cristo não é glorificado. Eu vou para a minha quarta lição: a comunhão com Cristo é muito mais importante. Nós fomos chamados para escolher o melhor, e o melhor é ficar com Cristo, a nossa melhor opção. Quando Marta, por mais que tivesse ali naquela correria desenfreada, estivesse até com boas intenções e ocupada em alguma coisa, por mais que ela estivesse agitada, ela não estava adorando ao Senhor e estava impedindo Maria de adorar. Marta estava muito mais perto das tarefas do que de Jesus, e com isso nós precisamos entender que o serviço não pode substituir a devoção. Precisamos fazer a distinção entre a agitação e a adoração. Marta e Maria nos ensinam que existe um perigo entre fazer muito e ouvir pouco. E finalmente, essa história nos mostra que a vida cristã é muito melhor quando vivemos aos pés da cruz. Finalmente, e a nossa quinta lição é que nós devemos escolher a melhor parte, porque esta terá recompensa. Nunca se viu algum servo de Deus que foi decepcionado por escolher a Cristo. Tudo o que fizermos ao Senhor nesta vida ecoará na eternidade em forma de recompensa por tudo o que fizermos. Cristo será glorificado quando nós servirmos a Ele de todo o nosso coração e quando guardarmos o seu ensino. Versículo 41 e 42 dizem: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando nós fazemos algo para o nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o nosso coração, com um coração ensinável, que realmente a nossa prioridade é o Senhor Jesus, certamente Ele tem muito a nos recompensar e muito a nos abençoar. Esta foi a nossa devocional de hoje. Até a próxima segunda-feira. Fica com essas lições aí para que nós possamos viver cada dia melhor para a glória de Deus. Amém?